Então, Salmo 150, versículos do 1 ao 6, você pode acompanhar na sua Bíblia, ou você pode acompanhar conosco aqui no slide. E diz assim este salmo: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos. Louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no com harpas e liras. Louvem-no com tamboris e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Meus queridos, estamos em uma situação, em um momento das nossas vidas, na história do nosso país, na história do mundo, onde estamos imersos em problemas. Você abre a televisão e fala de crises, e fala de problemas sanitários, e fala de problemas relacionados a doenças, relacionados a questões financeiras graves. E que, em alguns momentos, aqueles que gostam do alarde mesmo, vão dizer, olha, o pior ainda não chegou. Então você já está apavorado e alguém diz, e sai uma manchete no jornal, o pior ainda não chegou. Então esses últimos tempos têm sido bastante complicados. São diversas situações que têm desfocado a nossa mente, que tem sugado as nossas energias que deveriam ser devotadas ao louvor do Senhor, a estarmos buscando intimidade com Deus, mas quando nós ficamos focados justamente nesses medos, nós ficamos tão contrariados com as situações que se avizinham, nós certamente ficamos desanimados. Perdemos as nossas forças, perdemos a nossa motivação, a nossa empolgação em louvar o nome de Deus. Isso é certamente preocupante. Principalmente neste ano, na qual tivemos essa pandemia bastante grave, que ainda acontece, ainda temos uma série de restrições sobre as nossas igrejas, né, sobre as nossas cidades. Mas eu vejo uma certa desanimação. O irmão João Feitosa, quando esteve trazendo hoje pela manhã a mensagem, ele falou algo que é muito interessante. A maioria das pessoas estão dizendo, que 2020 acabe logo, que esse ano ele saia, porque esse ano é terrível e tal. De fato, tivemos essas questões complicadas, mas nós não devemos ter essa perspectiva. Essa perspectiva não deve fisgar o nosso coração. Porque independente daquilo que vivemos, nós devemos ter os nossos olhos além dessas coisas. Por isso que eu escolhi esse texto. Eu escolhi o Salmo 150. O Salmo 150 é o último salmo da Bíblia. E ele não foi jogado ali de qualquer maneira. Ele não foi jogado ali porque, não sei onde colocar, vou colocar aqui, no final. Não. Nós sabemos que o Saltério de Israel, ele foi organizado. Ele foi compilado justamente por um homem chamado Esdras. Pelo menos dentro da tradição judaica, é colocado que Esdras foi este organizador dos salmos. E de fato, ele não só colocou os salmos ali em uma ordem aleatória. Alguns pensam que foi assim, mas não foi. Esdras está escrevendo dentro desta organização a palavra de Deus. Ele está ali montando algo que serve para o povo de Deus. E o Salmo 150 ele é emblemático, porque ele é um salmo de louvor e de celebração. Ele está dentro de um conjunto de salmos que chamamos de salmos de aleluia.
E a palavra aleluia, meus irmãos, é a maior expressão de louvor que você pode encontrar em toda a Bíblia. Não tem nenhuma outra expressão de louvor que ultrapasse a palavra aleluia. Pra gente ficou meio que... nós já acostumamos com essa palavra, nós não temos o mesmo peso, talvez, que um hebreu daquela época teria. Porém, esta palavra ela é muito impactante. E esses salmos de aleluia estão sempre louvando a Deus. Estão sempre exaltando a Deus. E por que Esdras faz isso? Esdras, se você lembrar da história de Esdras, você vai ver que Esdras, ele nasceu no cativeiro babilônico. Ele nasceu na Babilônia. Mas ele era filho de crentes. Era filho de judeus, crentes, cativos, escravos lá na Babilônia. E certamente os pais de Esdras e aqueles que eram piedosos na época do cativeiro, eles oravam para retornar para Jerusalém. Eles desejavam retornar para Jerusalém porque eles eram crentes, eles gostariam de adorar o nome do Senhor em Jerusalém. Então, Esdras, ele vai receber a grande bênção de ser um dos líderes que vai guiar o povo de volta. Ciro Grande, ele vai escrever um édito, uma permissão para que os judeus voltem para a sua terra. E Esdras é um desses que volta. Agora você deve pensar, todo judeu voltou do cativeiro? Não. Nem todo judeu voltou do cativeiro. Porque alguns já tinham se acostumado com a Babilônia. Alguns outros tinham comércios na Babilônia, tinham uma série de outras questões que queriam resolver na Babilônia. Fizeram a sua vida longe de Jerusalém. Mas os crentes, especialmente os levitas fiéis ao Senhor, Esdras era um desses, desejavam voltar para a sua terra. Porque ele sabia que a terra de Israel era importantíssima para o plano de Deus. Que a cidade de Jerusalém não era uma cidade qualquer, era uma cidade que no meio de Jerusalém, promessas iriam ser cumpridas. No meio de Jerusalém, o nome de Deus era louvado por meio do templo do Senhor. Então eles desejavam voltar. Mas imagina a situação. Primeiro, Esdras e os outros eram ainda de um povo cativo. Ciro não liberou o povo todo. A ideia é que Ciro deu uma permissão, mas em qualquer momento, ali eles poderiam revogar aquela decisão. Eles estavam ali ainda como escravos, sem sua liberdade total. Eles não tinham tanto dinheiro, não tinham recursos suficientes para reconstruir a cidade. O relato deixado por Jeremias, de como estava Jerusalém naqueles dias, o relato deixado por Neemias, de como estava Jerusalém naqueles dias, mostrava que aquela cidade, o templo do Senhor e aquelas grandes coisas de Jerusalém estavam apenas no passado. Porque aquela cidade foi queimada, destruída, eram pedras sobre pedras. Dizem que os animais selvagens em algum momento andavam no meio daquela cidade. Então nós temos uma situação caótica dentro de Jerusalém. Tão caótica que quando Neemias, que é contemporâneo de Esdras, recebe o relato do que estava acontecendo em Jerusalém, Neemias se desespera. Ele chora, Neemias chora com a situação de Jerusalém. E é aí que ele vai pedir permissão justamente para ir para Jerusalém. Mas estou falando de uma situação extremamente adversa. Então, quando Esdras organiza os salmos, o saltério de Israel, a maior composição litúrgica de Israel, ele faz com o propósito de que o povo, um povo que estava desanimado, um povo que estava cheio de dificuldades, eles encontrassem forças
para louvar a Deus independente daquela situação caótica em que eles estavam vivendo. Isso então fala algo muito especial sobre como nós devemos louvar o nome de Deus, de como nós devemos celebrar o nome do Senhor. Precisamos celebrar a presença de Deus. Só o fato de Deus existir, só o fato de Deus estar entre nós, independente da situação, independente da circunstância, isso já é motivo para que o nosso coração celebre o nome dele. Meus queridos, nós vamos ver aqui pelo menos 3 formas como eu e você podemos celebrar e louvar a pessoa de Deus. Louvar como Deus deve ser louvado. Celebrar a Deus como ele deve ser celebrado. E a primeira forma que eu quero apresentar para os irmãos é justamente que nós precisamos louvar os atributos de Deus. Os versículos 1 e 2, eu entendo particularmente que quem escreveu o Salmo 150 foi o próprio Neemias, porque é um salmo anônimo, mas pela forma como ele é colocado aqui, entendo que, Neemias não foi o próprio Esdras. Então, Esdras, ao escrever este salmo, o seu primeiro intuito foi apresentar a pessoa de Deus. Apresentar a obra de Deus. O ministério de Deus neste mundo. E ele fala aqui exatamente no versículo 1, dizendo o seguinte: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Novamente a palavra aleluia aqui. Os salmos de aleluia são interessantes, porque todos eles começam com a palavra aleluia. E a palavra aleluia é uma junção de, na verdade, 2 palavrinhas hebraicas. Esse ale, né, essa primeira parte ali, fala justamente de Deus. Né, é uma junção de Yahvé com a palavra para louvor no hebraico. Então, é um louvor máximo. E dá a ideia justamente de um brilho. A ideia de louvor é a ideia de brilhar. Então, a glória de Deus ela é reluzente. Então, basicamente, o Salmo de Aleluia quer dizer isso. Mas ele vai explicar por quê que deve ser dado um aleluia. Primeiramente, porque louvem a Deus no seu santuário. E devemos entender aqui não o santuário terreno. Até porque naquela época que Esdras estava, o santuário estava destruído. No sentido do santuário construído com mãos humanas. O templo de Jerusalém estava destruído. Mas a ideia aqui é que está sendo falado do santuário celestial, da habitação de Deus. E isso fala algo muito importante para todos nós. Porque o salmista está dizendo o seguinte: você precisa louvar a Deus no seu santuário. Se o seu santuário não é terreno, é um santuário divino, o santuário onde Deus, de uma maneira etérea, habita, nós devemos então compreender que o crente, ele tem acesso ao santuário do Senhor. Ele tem acesso aos portais celestiais. Quando o crente, ele invoca o nome de Deus, é como se os portais dos céus se abrissem para a minha vida e para a sua vida, se você já confiou no nome do Senhor. Então o que nós temos aqui é exatamente esta situação. Uma situação onde nós já temos acesso ao Senhor, nós já temos esse acesso, mas ainda não na sua plenitude, porque Deus nos escuta, através da oração nós temos justamente como nos achegar ao Senhor, mas ainda não vemos essa glória completa. Mas de alguma maneira temos aqui um imperativo: louvem. Então está dizendo, você precisa louvar. Você não pode deixar de louvar. Você tem que se focar no louvor ao Senhor. Você tem que celebrar. Porque você tem acesso ao santuário eterno de Deus.
Você tem acesso à pessoa de Deus. Não é qualquer pessoa que pode entrar no santuário de Deus. Se você lembrar da história de Israel, você vai lembrar que o templo, o tabernáculo do Senhor, era dividido em algumas partes. Existia o pátio, onde ali os levitas podiam atuar. Existia dentro do próprio tabernáculo, onde apenas alguns levitas designados a dedo poderiam entrar para fazer algumas atividades ali, o pão da proposição, os candelabros, enfim, tinha que fazer algumas coisas. Mas existia uma parte que ficava atrás das cortinas, que é chamada de o Santo dos Santos. E o Santo dos Santos era inacessível. Os próprios levitas, o próprio sumo sacerdote, apenas em momentos muito cruciais da história, né, de Israel, poderiam entrar apenas no dia da expiação. Poderiam ter acesso ali, porque se eles entrassem antes, eles poderiam morrer. Se eles entrassem com um espírito diferente, não sendo um espírito de adoração, eles poderiam morrer. Então temos aí algo muito limitado para apenas um grupo de pessoas. Mas temos aqui o salmista dizendo: louvem a Deus no seu santuário. O que ele está falando é o seguinte: aquelas cortinas, aquelas divisões, todas aquelas separações são desfeitas quando você confia no nome eterno do Messias. Quando você confia no nome do Messias, as cortinas são abertas para que você tenha acesso ao santuário eterno de Deus. Isso é muito especial, tanto para os crentes do Antigo Testamento, quanto também para nós. Principalmente nós, que já conhecemos quem é o Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. Então temos aqui algo fantástico. Nós podemos louvar nas maiores alturas, justamente porque Deus abre as separações para que tenhamos acesso e possamos louvar diretamente na sua presença. Mas uma outra questão que nós temos aqui é que louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Firmamento é uma palavra para dizer um espaço entre céus, um espaço entre terra e céu. É basicamente a ideia de atmosfera, a ideia de espaço sideral. Agora, ele não está falando de uma coisa mais etérea, a questão do santuário de Deus. Agora ele está falando das coisas criadas. Ele está falando do firmamento criado. As coisas que foram criadas no firmamento onde nós habitamos. Está falando do firmamento que está acima da nossa atmosfera também, que é justamente as galáxias. Está falando do universo. Ele está falando de tudo aquilo que ele criou, as estrelas que ele criou. E ele está dizendo que nós devemos louvar o nome dele porque ele é o Criador e que fez todas as coisas sobre o firmamento. E que essas coisas revelam a obra das suas mãos. Revela o seu poder criador. Então, nós temos motivos para celebrar, porque nós temos acesso ao santuário de Deus, do Deus que criou todas essas coisas. Está vendo? Quando você consegue olhar segundo essa perspectiva, se você está desanimado com alguma coisa, se você está atribulado com alguma coisa, mas você pensa nisso, quem é que pode ter acesso a essas coisas? Quem é que pode chegar na presença de Deus? E o próprio Deus, porque
aqui quem escreveu foi justamente o Espírito Santo de Deus, guiando o salmista. Nós entendemos que temos o acesso mais restrito da humanidade, que é justamente o acesso ao Senhor. E que o próprio Deus, através do seu amor, através da sua misericórdia, ele chega para pessoas como nós, pequeninos, sem poder nenhum, sem nada a oferecer a Deus, e ele chega para mim e para você: agora você vai me conhecer. E por causa do nome do Messias, por causa do sacrifício do Messias, que nessa época ainda iria acontecer, mas hoje nós sabemos que é o Senhor Jesus Cristo, que agora você pode ter acesso, agora você pode se regozijar na minha presença, porque eu escolhi aceitar você. Isso é fantástico, meus irmãos. Quando você passa a pensar nessas coisas, você fica com mente diferenciada. Tão interessante que Einstein, que não era um evangélico, mas ele acreditava na criação, acreditava que Deus tinha criado todas as coisas. Ele começou a observar o universo e ele percebeu que a adoração de todos os crentes, a adoração das igrejas, seja ela qual for, ela nunca vai ser digna da grandiosidade e do cuidado que Deus tem em manter esta criação. Perceba, um homem que não conhecia Deus, um homem que tinha ideia de um criador, de um design inteligente, mas que ele entendia a grandiosidade das coisas criadas. Como todas as coisas, elas são digitais de Deus, mostrando e revelando o seu poder. E a todo momento nós estamos observando essas coisas. Mas por causa das situações que vivemos, das circunstâncias em que vivemos, dos noticiários, das questões polêmicas, das discussões sem sentido, nós não conseguimos observar essas coisas que um homem ímpio conseguiu enxergar. Deixamos de louvar o Senhor porque deixamos que coisas pequenas desta vida elas tirem o seu foco, a sua atenção do próprio Deus. Mas o Salmo 150, versículo 2, ainda continua dizendo: louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Inicialmente está dizendo, precisamos louvar a Deus porque Deus, Ele mexe na história. Porque é Deus que dita a história. Porque nada foge do controle do Senhor. Os seus poderosos feitos é a ideia de que Deus faz coisas na nossa história. Não somente na história mundial, não somente na história de Israel, não somente na história da igreja, mas Ele faz na minha vida e na sua vida, se você se considera um crente. Mas mesmo que se você não se considerar um crente, Deus também está agindo na sua história. Mas a questão aqui é de percepção. Que você precisa louvar a Deus porque Ele mexeu em algum momento na sua história. Porque em algum momento Ele fez que você visse essa grandeza. Ele visse essa atuação maravilhosa que Ele tem sobre a humanidade. Você pega homens, doutores, pós-doutores, pós-doc de história. Eles vão olhar para a história de uma maneira crua, de uma maneira humanista, de uma maneira sem olhar com os olhos, com os sentidos da adoração. Vão fazer isso e vão dizer, tudo é fruto do acaso, é fruto aí
divisões políticas, é fruto do desejo de riqueza, dos desejos sexuais, é tudo fruto disso. Mas um crente, talvez um crente muito simples, que não teve condições nem de estudar direito, mas que tem a sua vida transformada, vai olhar para a mesma história, vai olhar para os eventos descritos na Bíblia, vai olhar para como a humanidade tem sido regida e vai perceber a mão do Criador ditando a história. Simplesmente porque a percepção espiritual invadiu o coração daquela pessoa. Mas o ponto principal que eu quero trazer nessa primeira sessão aqui é justamente a segunda parte deste versículo, onde diz: louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Esse atributo aqui, meus irmãos, é o atributo da infinitude de Deus. A grandeza de Deus, a largueza de Deus. Deus não pode ser contido por nada. A gente está falando do templo, né? Falamos do templo aqui em algumas situações. Mas o templo era uma representação de quem era Deus. Uma representação. Mas Deus não pode ser contido por nada. Quem é que pode conter o Senhor? Você acha que o templo lá de Jerusalém, ele continha o Senhor? Não. Era apenas uma comunicação de que Deus estava ali junto ao povo de Israel. Deus é infinito. Ele é grande. E essa grandeza também eu posso estendê-la, não somente no sentido físico, mas também no sentido de grandeza de caráter. Os atributos amorosos de Deus, os atributos da pessoa de Deus, são atributos, meus irmãos, extremamente maravilhosos. Diferente de nós. E essa infinitude do Senhor é o motivo da nossa maior devoção. Eu coloco, atualmente, né, quando eu vou orar, eu tenho um estilo de oração, digamos assim, para me focar, né? E eu divido, então, a minha oração diária em alguns momentos. Mas o primeiro momento da minha oração diária, eu não oro pedindo por questões particulares minhas, ou pela minha família, ou pela igreja, ou por missões. Eu não faço isso inicialmente. O ponto principal da minha oração diária é orar tentando perceber a imensidão e infinitude de Deus. Eu tenho que compreender com que ser que eu estou falando. Eu não estou falando aqui com o meu amigão. Eu não estou falando aqui com o meu paizão. Eu não estou falando aqui com uma pessoa como eu e você. Estou falando com aquele que detém a imensa grandeza. Então eu tento me humilhar no momento da oração, para perceber que eu estou ali conversando com Deus, mas eu não sou digno de conversar com Deus. Não sou digno, eu recebo uma permissão porque Cristo assim desejou. Mas eu tento me humilhar na minha oração diária. Porque é assim que nós devemos conversar com Deus. Então devemos louvar o Senhor simplesmente porque o seu caráter, a sua pessoa, quem Ele é infinito. Então, quando você olha para os atributos de Deus, e aqui não tem todos os atributos de Deus, tem alguns deles. Então o salmista focou em alguns destes atributos para que eu reconheça que só o fato de eu poder conversar com Deus, só em ter esse privilégio de conversar com Deus, isso é motivo para eu celebrar. Só isso. Só esse privilégio. Só, né? Falando da grandeza de Deus. Então,
é porque a gente quer muitas vezes celebrar porque as coisas estão boas. A gente quer celebrar porque a colheita foi legal. A gente quer celebrar porque a nossa poupança, os nossos investimentos estão exorbitantes. Porque a gente não ouve sobre crises na televisão. A gente quer celebrar porque as coisas estão muito tranquilas. Mas não pode ser assim, meus irmãos. Você olha para a história bíblica, a história do povo de Deus, é uma história que ela é envolta em sofrimento. Mas esse sofrimento não consegue apagar a imensa grandeza de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, peço que você guarde no coração que o salmista, ele está chamando você a olhar mais para Deus e menos para você mesmo. Quando você olha mais para Deus, você encontra sempre motivos para celebrar. Sempre. Mas, meus irmãos, um segundo momento aqui, uma segunda motivação do nosso louvor, é que precisamos louvar a vitória divina. O nosso Deus é um Deus vitorioso. Isso se conecta totalmente ao que nós já falamos aqui nos versículos 1 e 2. Ele fala aqui numa parte, que tem algumas polêmicas aqui, a gente vai tentar explicar, mas diz assim os versículos dos 3 ao 5. Louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Inicialmente, eu destaco aqui o versículo 3, a primeira parte do versículo 3, o primeiro louvor que ele está colocando aqui, que é louvem ao som da trombeta. E por que eu coloquei a trombeta aqui? Porque a trombeta, você já deve ter escutado essa trombeta com outro nome. Shofar. Já escutou esse nome, shofar? É um berrante. Pronto, ainda é mais simples para a gente. É um berrante. Naquela época havia essa ideia de um grande berrante. E que ao tocar o shofar, ou uma trombeta, que existia uma espécie de trombeta também naqueles dias, mas o mais usado era justamente o shofar. E quando o shofar era tocado por algumas ocasiões. A primeira delas era guerra. O inimigo está vindo. Então tinha um toque específico para a guerra. Mas, não sei aqui quem assistiu Star Wars. Geralmente todos os Star Wars, assim, eu acho que quase todos, terminam com uma festinha no final. Assim, uma festona, na verdade. Né? Tem uma grande festa no final. E geralmente dentro ali do universo de Star Wars, tem algumas trombetas. É engraçado, ele tem uns sons ali, né, nessas festas. A segunda forma de você tocar a trombeta, o shofar, é justamente para dizer: nós ganhamos a guerra. Pode começar a festa. Nós ganhamos. Vamos celebrar. Nós ganhamos a guerra. Então, eu friso aqui, é justamente o porquê do toque desta trombeta. Que está dizendo que Deus venceu. Mas como assim Deus venceu? Você olha para a história ali, provavelmente se foi Esdras que escreveu este salmo. Então estamos falando aqui de uma época que ainda está dentro do cativeiro. Não tem liberdade para Israel, o povo de Deus ainda está sofrendo, o povo de Deus tem que se esforçar muito para construir o novo templo, para construir as muralhas de Jerusalém. Tantas coisas e tantas dificuldades que alguns profetas, você vê em alguns momentos, Jeremias ficou desanimado. Você olha para outros profetas também, que ficaram angustiados, como Abacuque, né? Muito tempo antes, ficaram angustiados por causa das situações que eles estavam vivendo. Mas para todos esses profetas, algo foi dito para eles, que
foi o seguinte: não tema, porque eu já venci. É pela fé que você crê nisso. É pela fé que a gente acredita que Apocalipse, que o livro de Apocalipse é fato, mesmo sem ele ter acontecido ainda. Mas só pelo fato de Deus ter decretado a vitória lá no final. Todo mundo sabe o final, né? Porque você vai lá no finalzinho ali, a partir de Apocalipse 19, 20, até o final mesmo. É sempre uma mensagem triunfante. É uma mensagem que Deus, ele destruiu os poderes humanos. Que Deus destruiu e destronou todas as forças imperiais da terra. Ele venceu. Então você não deve olhar a vida com a sua perspectiva, com os seus olhos, com a sua história. Não. Você deve olhar para a vida como uma peça nas mãos de Deus. Você deve olhar a sua vida conectando a sua história com a história de Deus. E quando você faz isso, você começa a perceber que o mais importante é saber que Deus já venceu no final. E aqui nós temos uma série de louvores, entenda esses louvores aqui, não é o louvor que a gente faz na igreja, não é o louvor que acontecia dentro do templo pelos levitas, mas é um louvor de alegria. E a gente pode louvar no sentido do Senhor em várias situações. Se você olhar a dedicação do templo, a dedicação do tabernáculo, era um momento sublime. As pessoas tinham medo. Era uma celebração, mas as pessoas estavam com medo, porque elas estavam vendo a Deus. O momento, então, que eles percebem ali o Deus fumegando o Monte Sinai, que ali é para ser um momento de celebração, porque Deus foi o herói e ele disse, ele mandou Moisés, vai lá resgatar meu povo e volta para cá. Então, quando o povo volta, vai lá para o Monte Sinai, era um momento de celebração, mas só que eles estavam com medo, vendo o monte fumegando. Ali não havia espaço para dancinhas, para coisas desse tipo. E algumas pessoas tentam justificar, especialmente aqui no versículo 4, coreografias, né? Vem aqui as mulheres dançando aqui, fazendo coreografias, piruetas. Estamos aqui dançando em adoração, em louvor a Deus. Eu sou muito cético contra isso, porque não é essa a forma comum dessa adoração dedicada a Deus, para o momento litúrgico, tanto de Israel quanto da igreja. A gente não vê isso. Você vê 1 Coríntios dizendo tudo seja feito com decência e ordem, com zelo, com muito cuidado. Vocês são um santuário de Deus. Então nós temos uma maneira diferente aqui de enxergar esse texto. Aqui é o momento de vitória do Senhor. E aí as pessoas estão cantando alegremente porque Deus venceu tudo. Então se imagine aqui exatamente uma ideia dentro da limitação daqueles dias, né, que o salmista tinha, porque o salmista não tinha toda a revelação ali completa, mas imagina que o salmista, dentro das suas categorias humanas, usado ali pelo Espírito Santo, mostrou o que seria a celebração da vitória final do Senhor, o que seria as bodas do Cordeiro, o que seria o momento final, o fechamento de todas as coisas. E aqui eles usavam vários instrumentos, uma orquestra, mas uma orquestra alegre, uma orquestra que vinha justamente, já viu aquelas marchas, tem algumas marchas interessantes, que é justamente marcha de vitória, onde as pessoas vêm e tem uma espécie até de ritmada, um negócio assim diferente. Porque ali eles estão triunfando, eles estão ali marchando, porque venceram as batalhas. Quando eu olho, então, todos esses instrumentos, tudo que está sendo colocado aqui, eu vejo exatamente um grande momento de festejar.
regozijo. É basicamente o que aconteceu ali quando Deus, ele vence o exército de Faraó. Então o povo foi liberto do Egito, o povo já saindo, já estava no meio do deserto, e aí Deus levou eles para o Mar Vermelho. E atrás deles vinha então o Faraó, que tinha se arrependido e agora queria voltar os escravos israelitas para o Egito. E Deus diz: Moisés, abre o Mar Vermelho. Foi lá, abriu o Mar Vermelho, e justamente o povo passou pelo Mar Vermelho. E quando então vem o exército de Faraó perseguindo o povo de Israel, o mar se fecha. E o exército do Faraó é dizimado naquela situação. Mas algo muito interessante é o que acontece depois, de maneira espontânea. De um lado está os israelitas, e da outra ponta do Mar Vermelho está lá Faraó, porque o texto diz que Faraó não morre, mas Faraó e talvez um punhado ali dos seus generais, abismados, derrotados, sem saber o que fazer. Mas do outro lado, Miriam pega um tamborim. As outras mulheres pegam ali os instrumentos que ela tem às mãos ali. Elas perceberam. O povo de Israel percebeu. Nós vencemos. O impossível se tornou realidade. Quem é que podia vencer o Egito? Como é que os escravos de Israel podiam vencer o Egito? Nós vencemos o Egito. E eles começam a celebrar. Eles começam a dançar. E entenda essas danças aqui. Eu quero muito cuidado também. Não tem nada a ver com a dança que a gente tem hoje em dia. A dança popular brasileira, assim. Basicamente, a gente não tem nenhum tipo, talvez aquelas coisas bem populares assim do passado, cantigas de roda e coisas desse tipo, que era uma coisa muito até piedosa, digamos assim. Não havia uma ideia de sensualidade, provavelmente, nessa dança aqui. O que temos aqui é exatamente uma alegria, pulando, festejando, mas de maneira alegre. Imagina quando... É uma ideia muito clara, assim, quando a gente está... Não é que você não gosta de Copa do Mundo, mas você está lá assistindo com seus amigos e tal, está lá, e você, naquele momento, sei lá, o Brasil faz um gol, você pula, você se alegra, você grita. Então, era basicamente a mesma coisa aqui. Eles estavam festejando isso, eles ganharam. O impossível se tornou realidade, o milagre aconteceu e eles começaram a pular de alegria, começaram a festejar. E essa ideia aqui dos tamborins e da dança remete exatamente a essa vitória de Deus. Então, isso aqui é uma alusão ao que aconteceu naqueles dias ali, né, no Mar Vermelho. Então, foi a vitória de Deus. Então, o Salmo 150 mostra e nos faz perceber que estar com Deus é estar do lado vitorioso. E quando você vence, quando você está do lado vitorioso, você celebra. Se você está do lado de Deus, você tem todo motivo para celebrar, porque você já ganhou. Escatologicamente, falando dos últimos dias, você já ganhou. Se você é um crente, se você está do lado de Deus, então você pode celebrar, porque você já está do lado vitorioso. O salmista está nos fazendo perceber essas coisas. Não pense aqui no reino da Pérsia, você não pense aqui no reino da Babilônia, você não pense aqui no reino da Grécia. Não pense nessas coisas. Você pensa que Deus já destronou todos os impérios da terra. E Deus é o maior vitorioso de tudo, e Ele está te permitindo estar nessa vitória também. E nós abrimos então para a última forma de você louvar a Deus. Louve a Deus pela coisa mais importante no sentido humano que você tem. O dom da vida. O dom da vida. Capacidade, é muito simples. Vamos ver o texto aqui para ver como a linguagem do salmista é simples para falar sobre a vida. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Você pode ter todo o dinheiro do mundo.
Você pode ter toda a riqueza, pode ser o homem mais importante, a mulher mais importante, famosa do mundo. Se um dia você cair num lago, não souber nadar e se afogar, ficar sem respiração, acabou para você. É uma coisa muito simples. Você precisa ser grato simplesmente por respirar. Você agradeceu porque você acordou e está respirando? Ele está dizendo, e aqui ele está falando de uma linguagem, justamente uma amplitude muito grande, né? Porque todo ser que respira, ou seja, não é somente o ser humano. Está falando de toda a sua criação. Toda a criação que está viva, louve o Senhor. Claro que um passarinho, a sua forma de louvor é diferente. É dentro daquilo que Deus fez para que ele fizesse, né? Para que ele existisse. Mas nós temos uma forma de nos relacionar com Deus. Estou trazendo aqui para a ideia dos homens. Deus existe e precisamos louvar justamente porque Ele existe. Porque Ele te permite enxergar as obras de Deus, a grandeza de Deus, justamente quem Ele é. Claro que dentro da nossa limitação, mas Ele se revela a nós. Mas Ele também revela que Ele já venceu todas as batalhas, é uma questão apenas de tempo. Mas Ele está dizendo, acima de tudo isso, eu te criei. Acima de tudo isso, eu que mantenho a sua vida. Eu que providencio para que eu e você estejamos aqui nesta igreja, adorando o nome de Deus, aqui respirando este ar meio quente aqui, mas estamos respirando. Mas, meus irmãos, só o fato de termos tantas e tantas bênçãos que vêm de Deus é motivo de louvar. Mas nós não enxergamos que são tantas, porque a gente só olha para a conta bancária, porque a gente só olha para o noticiário, porque a gente só olha para as questões que as pessoas jogam diante das nossas vidas, com os propósitos e os sonhos que as pessoas jogam nas nossas vidas. Mas a gente não olha aqui na perspectiva de Deus. E Deus está dizendo o seguinte: agradeça só pelo fato de você respirar. Seja grato apenas por isso. Então, meus irmãos, louvor é uma coisa muito simples. É simplesmente você se humilhar e você entender que tudo está nas mãos de Deus e que quando você reconhece isso, você entra dentro do propósito de Deus, que é exatamente: eu sou o Criador, você é a criatura. Você depende de mim. Você está debaixo do meu poder. Você está debaixo do meu cuidado. Você não pode fazer nada sem mim. Então isso aqui é um comunicado. É uma declaração de Deus para todos nós. Que devemos ser gratos pelas coisas simples. E olhando, Paulo Inácio, pode só passar para mim, por favor. Travou? Pronto, show. Então, meus irmãos, o estágio máximo de louvor é ser grato, simplesmente pela dádiva de respirar. Deve ser uma constante nas nossas vidas. Senhor, eu sou grato porque hoje eu acordei, eu estou vivo, eu estou respirando. Muito obrigado, Senhor. Você começa a baixar o padrão. Não seja enganado pelos pregadores da prosperidade. Não seja enganado pelos pregadores que não querem saber do Senhor.
Eles vão dizer, não, você tem que ser grato se sua vida tiver com saúde 100%, você só deve ser grato se sua a vida financeira for a melhor que tem. Claro que Deus deseja também, se você fizer as coisas dentro do seu plano, seguindo a sabedoria de Deus, você provavelmente vai ter prosperidade, você provavelmente vai ter uma saúde melhor do que aqueles que não se preocupam com ela. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que alguns de nós teremos muitos problemas. Que de alguma maneira Deus colocou essa missão para nós. Mas independente disso, Deus está baixando o seu padrão. Senhor, eu louvo a Ti porque eu reconheço que eu sou Tua criatura. E que Tu abriu os meus olhos para ser grato por estas coisas. Pelo respirar, ser grato pela vida que eu tenho, ser grato pela família que eu tenho, ser grato por estas coisas que Tu tem me dado para sustentar a minha vida. E eu quero usar todas essas coisas para Te honrar, Senhor. Para bendizer o Teu nome, para elogiar o Teu nome. Isso é que é louvor. Então, eu quero que fique também guardado com você. O salmista aqui está nos dizendo, está nos fazendo enxergar que só o fato de estar vivo é motivo para louvar. Independente como esteja a sua vida, só o fato de estar vivo é motivo para exaltar a Deus. Olhando então todas essas questões, meus irmãos, podemos finalizar aqui fazendo algumas reflexões práticas. A primeira delas é que a pessoa de Deus é por si só o maior motivo para todo e qualquer louvor. Só o fato de Deus existir, só o fato de entendermos a presença de Deus é motivo para louvarmos. Mas além disso, você precisa se regozijar, se alegrar, se felicitar com a mensagem da vitória triunfante do Senhor. Deus já venceu todas as coisas, Deus é infinito. É tão interessante quando você olha lá Apocalipse 16, enfim, todos os embates que existem lá nas batalhas finais, na batalha do Armagedon. Eu acho até interessante que essa palavra batalha, porque não é uma batalha. Como é que Deus vence? Ele diz, simplesmente com o sopro da sua boca, ele acaba com o exército. É apelação demais. Deus não batalha, Deus simplesmente humilha os exércitos da terra. Não tem como vencer o Senhor. E quando você entende isso, isso já é motivo para celebrar. Porque eu já venci. Se eu estou do lado de Deus, eu amo a Deus, Deus se revelou para mim, agora eu compreendo que eu sou dele. Eu estou juntamente com ele. Eu venci. Então posso celebrar. E por último, você consegue celebrar simplesmente por ser grato que Deus tem sustentado a sua vida. Consegue celebrar, Senhor, eu sou grato, porque tudo que Deus tem dado, tudo que Tu tem dado, Senhor, para a minha vida é maravilhoso. Eu não mereço nada, mas Tu tem me dado a capacidade de respirar. Olha que bênção! Capacidade de respirar. Então precisamos louvar, meus irmãos, precisamos celebrar, porque tudo neste salmo, tudo na Bíblia, nos chama a louvar a Deus e a celebrar a pessoa de Deus. Ou se você só olha para si, só olha para a sua situação, se você se compara com o amiguinho do colégio, se se compara com o amiguinho da faculdade, com o colega de trabalho, ou com o irmão da igreja, se você só vive de se comparar, e você perdeu os olhos de Deus, você tirou os olhos do Senhor, certamente
você só vai conseguir chorar. Mas se você compreende essas verdades aqui, você só vai conseguir celebrar. Quero recapitular aqui com uma história final, realmente, para a gente fechar aqui. A história de João Calvino. João Calvino é um dos reformadores, veio logo após Lutero, um francês, mas que fez, digamos assim, a sua carreira teológica lá na Suíça. E João Calvino foi um homem que, desde menino, desde criança, ele sofria muito, de muitas doenças. Doenças desde ali, de realmente pouca idade, ele já tinha. Problemas respiratórios, de dor de cabeça, coisas muito complicadas que dificultavam muito a vida dele. Além disso, ele cresce, né? vai para Genebra, vai ser um dos reformadores principais ali em Genebra. Só que Deus dá uma esposa para ele. Dessa relação nasce um filhinho. Mas esse filhinho morre bebê. E pouco tempo depois, a esposa dele também morre. E esse homem doente, que tinha recebido uma dádiva, né, de ter uma esposa, de ter, por algum momento, ter um filhinho, também perdeu isso. E agora ficou viúvo, cheio de dores, cheio de problemas, porque temos que lembrar que ele era um reformador pioneiro, logo depois de Lutero. E ele foi perseguido pela Inquisição. Muito perseguido pela Inquisição. Suas obras, tudo que ele fez, só uma coisa bem próxima de nós. João Calvino patrocinou alguns missionários calvinistas, né, assim, que estavam ali junto dele, né, aqui no Rio de Janeiro. Vieram para o Rio de Janeiro evangelizar índios. Mas, infelizmente, esses homens foram mortos pela Inquisição Católica, pela perseguição portuguesa, que era católica. Mas esse projeto não vingou por causa da perseguição. Imagine o próprio João Calvino, quanto ele não era perseguido e desmoralizado ali. E, nos seus últimos anos ali, mais ou menos no ano de 1559, ele contrai tuberculose. Então, um homem que dependia da sua voz, porque ele era professor da Universidade de Genebra. Na verdade, ele que praticamente organizou a cidade de Genebra de uma forma muito maravilhosa. A gente só tem a Suíça hoje, como nós conhecemos, por causa de Calvino, assim, pelo menos dos seus princípios teológicos e morais. E aquele homem que dependia da voz, ele pega tuberculose. Mas aqui eu não quero focar nas dores e nos problemas de João Calvino. Então, João Calvino era um crente. E era um crente que compreendeu as verdades do Salmo 150. Esse homem acostumado com a dor, esse homem acostumado com percas pessoais muito sérias, um homem perseguido, e agora um homem que estava com uma doença muito grave, que certamente o levaria para a morte. Esse homem nunca parou de louvar a Deus. No meio de tudo isso, João Calvino escreve as Institutas, que é um compêndio de teologia falando da grandeza de Deus, falando do amor de Deus, falando do plano de Deus. O homem que mesmo tuberculoso, e ele é digamos assim, um dos primeiros que foram diagnosticados com essa doença, que era uma doença que ainda não era muito bem compreendida naqueles dias, e ele não se queixava, e ele sempre ia pregar, ele tinha prazer em pregar a palavra de Deus, e ele usava a sua pouca força para impostar a sua voz e para pregar aos cidadãos de Genebra. Mas no outro dia, ele passava o dia cuspindo sangue. Mas corriqueiramente, ele ia fazendo isso.
mas justamente porque este homem aprendeu o que é o verdadeiro louvor. Aprendeu a não enxergar a vida de uma maneira mesquinha, não enxergar a vida de uma maneira medíocre, mas enxergou a vida com os olhos no Senhor. E isso fez a diferença na vida de João Calvino. Ele morre com 54 anos, mas pregando o Evangelho, dando exemplo moral para a sociedade, sendo um exemplo de vida para nós até hoje. Este homem nunca deixou de louvar e celebrar o nome de Deus, independente daquilo que ele estava vivendo. E com isso eu sintetizo todo essas palavras, essa pregação nesta frase. A afirmação de que Deus está presente é o maior motivo da nossa celebração. Ele está presente na nossa igreja. Ele está presente na nossa história, na história mundial. E ele está presente também só o fato de eu respirar. Meus irmãos, que possamos entender essas verdades e viver Jesus de duas formas. Ter uma intimidade de vida com Jesus, buscar a presença de Jesus, mas além disso, gritar: viva Jesus! Tudo eu tenho por causa de ti. Eu celebro por causa de ti. Eu me alegro por causa de ti. Independente se o mundo está em pandemia, independente se a economia vai se esfacelar amanhã, independente se o Brasil vai falir na semana que vem, não importa. Importa que Jesus vive. E que Jesus, Ele é o Senhor, Deus eterno, grandioso. Que Jesus é aquele que já venceu todas as batalhas. Ele é o Rei eterno. Jesus é aquele que mantém a minha e a sua vida. Entregue a sua vida a Jesus. Viva Jesus. Vamos orar. Senhor Santo Deus, nosso Pai maravilhoso, somos gratos a Ti, Senhor, porque temos em Ti a nossa alegria. Temos tantos e tantos motivos de celebrar, Senhor, porque temos a Tua glória à nossa disposição. Ó Pai, nos faz enxergar essas verdades, nos faz viver Jesus de maneira intensa, que possamos buscar sempre estar no Teu santuário, buscar estar diante de Ti na Tua intimidade, Senhor, e que possamos ser felizes e alegres nisso. É nisso que nós realmente nos regozijamos, Senhor. Nos faz perceber essas coisas, faz com que esta igreja viva de maneira real o Teu Evangelho. Ó Pai, nos faz realmente ter um destaque como adoradores Teus. Pessoas que realmente celebram Teu nome. Ó Pai, muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.